Bom, o nosso assunto é teoria da relatividade geral. Nós já vimos nas aulas passadas alguma coisa sobre a teoria da relatividade geral. Quando nós falamos sobre o espaço e o tempo na teoria da relatividade, que seria uma coisa só, você pegaria as três dimensões do espaço, juntaria com uma coisa só, com o tempo, e ficaria 4 dimensões, segundo a teoria da relatividade. O espaço-tempo, nós também falamos que sobre o que era a gravidade, isso também é da teoria da relatividade geral. A gravidade é como se fosse o espaço-tempo, é um tecido, a bola, o corpo, ele afundava, né, aquele tecido, e ali ele era a origem da gravidade, que é um corpo, ele deformando aquele espaço-tempo, né, como se fosse um tecido, como se fosse uma bola em cima do tecido. Então a gravidade, ela seria uma deformação no tecido espaço-tempo. Nós já falamos sobre isso também na outra aula. Bom, o que nós vamos falar então sobre a teoria da relatividade geral? É que a teoria da relatividade geral, a teoria da relatividade restrita, que é a anterior à geral, ela era aplicada para corpos em estado de inércia. Tá? Já a teoria geral é em corpos que não estão na inércia. Qual é a diferença corpo da inércia para o que não está na inércia? A inércia não é só o estado de repouso, não. A palavra inércia leva a interpretação que é um corpo que está no repouso. Mas não. A inércia é também se ele estiver no movimento constante. Agora, esses que não estão na inércia são aqueles que vão estar acelerados. Então, essa é a principal diferença. Tá? Então, vamos lá. Vamos por partes. Princípios da teoria da relatividade restrita. A restrita tem 2 princípios. Nós já vimos também. As leis da física são as mesmas para todos os observadores. Esse postulado é um postulado que não é inovador, ele já se entendia isso na física clássica. Tá? As leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema, valendo a inércia. A inércia é um estado de repouso ou em movimento constante. Bom, agora, o inovador na teoria da relatividade restrita ou especial é isso aqui. A velocidade da luz tem o mesmo valor, tá? E ela tem um valor único. Ela sempre tem o mesmo valor. 300 mil quilômetros por segundo. Nós já falamos sobre isso. Agora, a teoria da relatividade geral complementa a primeira. Então, ela vai complementar. Complementar como? A restrita não leva em conta o movimento acelerado, ou seja, a aceleração. A aceleração é o que vai fazer a diferença. A aceleração é uma função da gravidade. Devido à gravidade é que existe aquela aceleração daqueles corpos ali. Quando não existe nenhuma força, né? A aceleração é uma alteração na velocidade, normalmente, né? As leis da relatividade deveriam ser entendidas também para sistemas que são não inerciais, ou seja, aqueles em que há uma alteração na velocidade, ou seja, aqueles que estão sendo acelerados. Aí é o foco principal, aí é que é o objetivo da teoria da relatividade geral. Ela vai a partir daí, desses não inerciais.
Bom, e aí a principal explicação é de um homem, quando ele vai caindo, ele não vai perceber o peso dele, ele não vai sentir o peso dele. Como isso? Isso é num elevador. É o princípio da equivalência. Ele vai caindo e essa aceleração ela vai ser tão maior do que a da gravidade que ele vai pensar que ele está flutuando, ou seja, essa aceleração sendo maior do que a aceleração da gravidade, ele acaba flutuando, ou seja, não vai perceber o efeito da gravidade. Como? Princípio da equivalência. Como assim? Como é o princípio da equivalência? Vamos lá. Você tem um elevador que começa a subir, tá? Então, quando o elevador começa a subir, nós somos empurrados contra o piso e sentimos como se sofrêssemos um pequeno aumento do peso. Então, a gente sente como se nossa força-peso estivesse aumentando. Isso você subindo no elevador. O oposto também acontece quando ele desacelera bruscamente. Então, o elevador está subindo e você está sentindo aumentar a tua força-peso. Agora, se ele for desacelerar, é como se aquele peso estivesse diminuindo, tá? Se o elevador estiver em queda livre, agora que vem o princípio da equivalência. O que vai acontecer com aquele passageiro? Ele vai tipo que flutuar. Se ele for caindo muito mais maior do que a gravidade, ele vai ficar como que flutuando, tá? Então, ó, ele estava no chão, agora ele está flutuando. Ele estava no chão. Se o elevador estiver em queda livre, os passageiros flutuarão em seu interior como se estivesse na ausência da gravidade. Então, essa aceleração aí é como se não percebesse a gravidade. A gravidade, o que é a gravidade? É uma curvatura formada por um corpo no espaço-tempo. Nós vimos isso na aula anterior. Então, o que acontece? Essa aceleração ela vai neutralizar a ação da gravidade. Ou seja, você não vai perceber a diferença com essa ausência com essa aceleração aqui, se o elevador estiver em queda livre, é como se você não estivesse percebendo a gravidade. Então, é como a gravidade fica neutralizada. Ou seja, em um elevador em queda livre, acelerado para baixo, é como se você não tivesse mais o campo gravitacional. Então, o que significa isso? Esse efeito pode ser utilizado para cancelar a sensação de peso causado pela gravidade. E de acordo com o princípio da equivalência, não se podem distinguir os efeitos sentidos em um referencial, ou seja, você não vai perceber a diferença. De acordo com o princípio da equivalência, não se pode perceber os efeitos sentidos em um referencial acelerado. Ou seja, não se percebe a diferença. Então, resumindo, as leis da relatividade para referenciais não inerciais. Não inerciais, lembra, inércia está em repouso ou em movimento constante. Na teoria da relatividade, ele vai analisar os referenciais não inerciais e ele vai fazer com que nós não percebamos as diferenças relacionadas
a cada referencial. Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.